ok. Perfeição existe. E é The Last of Us episódio 5. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no canal. Segunda-feira, dia de The Last of Us, como sempre, né? Hoje é domingo, eu tô gravando, o episódio saiu na sexta, porque hoje, domingo, tem Super Bowl, né? E a gente precisa falar sobre o episódio 5 de The Last of Us. É o melhor de todos. Assim, impossível não falar que esse é o melhor episódio de todos. Porque ele foi The Last of Us em sua pura essência. Tudo que tem em The Last of Us tem no episódio 5. Assim, completo. Inclusive as mudanças que tiveram somaram. Diferente do que eu falei lá no vídeo do Sam, que foram irrelevantes. Foram mudanças legais, trouxeram um contexto maneiro. Mas se você excluir aquele pedaço da história, não faz diferença pro Joel e pra Ellie, né? Pra jornada do Joel e da Ellie. Eles não sabem daquilo ali. Aqui não. Aqui é diferente. Aqui todas as mudanças trouxeram um contexto de importância. O episódio começa, né? Exatamente. Não, mentira, não começa exatamente no final, no passado do Henry e do Sam, não. Na verdade, ele começa no passado. O quê? Peraí que eu me perdi. Eu ia falar que ele começa exatamente onde é que terminou o 4, como é que não é? Ele começa no passado do Henry e do Sam. Quando a Kathleen e seu grupo lá de caçadores tomaram a cidade. Exatamente 10 dias atrás. E tomaram a cidade, pá, festa, pum. Parece que a pedra lá era filha da puta pra caralho, né, e tal. E aí eles tomaram a cidade, só que a Kathleen tava já, 10 dias atrás, já tava com sangue nos olhos atrás do Henry e do Sam. Ela pega o pessoal lá e tal, fala que vai ter um julgamento, eles são culpados, já são culpados, mas vai ter um julgamento, vai ver qual vai ser a pena de detenção de cada um e tal, só que na real não existir isso. Todo mundo ia morrer de qualquer jeito. Eu ia matar todo mundo. Porque eu não lembro quem falou. Tem algum desses caras pica aí que falou: o sonho do oprimido não é igualdade, o sonho do oprimido é o opressor. Quando você se fode muito tempo, você não quer que todo mundo tá igual, você quer estar no topo, igual tinha gente que tava. E é onde é que a Kathleen tá agora, né? A Kathleen tá no topo de tudo. No topo da cidade. Ela manda, ela desmanda. E ela vai atrás do Henry e assim, qualquer coisa. Pra ter aquele momento ali pra gente tinha feito qualquer coisa. A gente não sabia quem era o Henry. A gente sabia que ele tinha alguma coisa a ver com o irmão dela, né? O médico do episódio passado e tal, ela falou pra ele e tal, matou ele depois, né? E aí a gente vê o Henry e o Sam se escondendo, fugindo, encontrando com esse médico. Eles estavam lá no lugarzinho que a Kathleen e o cara que faz o Tommy, eu esqueci o nome do personagem, mas aquele soldadão barbudão é o cara que faz o Tommy no jogo. Eles acharam lá e tal, e eles ficam ali 10 dias até acabar os mantimentos. E o velho não volta. Nesse tempo o velho saiu pra procurar comida, provavelmente não voltou. E aí na hora que o Henry e o Sam estão saindo, o Joel tá chegando na cidade. E o Joel mata os caras. Ele falou: eu tenho 2 chances. Ou eu tento sozinho, com a grande chance de me foder, ou eu tento humilhar esse cara e me foder. Nas duas ele tava fudido. E o Henry, diferente do jogo, o Henry aqui ele é quase uma criança. Ele nunca atirou em ninguém, nunca fez nada, basicamente. Ele era só um delator. Nunca fez nada. Informante, como eles chamam ali. E qualquer caminho que ele tomasse era perigoso, por isso que ele estava se escondendo. Ele tinha uma criança com ele, e ele era quase uma criança. Ele não devia ser um cara mais velho, tá ligado? Ele tinha seus 20 e poucos anos. 25, 26 anos ali, sabe? E era criança quando tudo aconteceu, provavelmente. Diferente do Henry do jogo, que parece ser um pouquinho mais velho, sabe atirar, ele brinca com o Joel logo no início.
E aí eles vão atrás dos dois lá, aí chega na parte que pode passar. Aí eles têm uma discussãozinha ali, pá. E falar do Sam rápido. Tinha esquecido de falar. Que interpretação. Eu tive que ir atrás pra ver se o cara era pique em línguas, o que era. O cara não, né? A criança era pique em línguas, o que era, e o cara é surdo-mudo. Deficiente aditivo, né? Não precisa ser surdo-mudo, deficiente aditivo. E é por isso que ficou tão perfeito, ficou tão realista. Ele não parece estar interpretando, porque ele não está interpretando. Aquela parte lá que o Joel bate o carro, que o Henry se assusta, ele se assusta de verdade. Ele faz: caramba, o que está acontecendo? Em sinais, não sei nada de sinais. Tiro, ele pergunta: tiro? E eu confirmo que é tiro. Muito boa a atuação dele. Provavelmente, assim, não sei dizer, provavelmente ele devia ter roteiro de algumas falas, não devia ser todas. Porque não parece que ele está interpretando em momento algum. Momento algum você fala que aquele cara ali ele está interpretando alguma coisa. Não dá. Por isso que eu fui atrás para ver se ele era deficiente aditivo, porque ficou muito perfeito. Sabe, não tem um indício que ele é um ator fazendo um papel ali. É muito realista, ficou muito bom isso. Aí tá, né? Chegou lá na parte lá que eles encontram, eles chegam no lugar do Sam, da ilha do Joel e tal. No jogo é diferente, os dois têm uma briga, e foi bom não ter. Eu vou chegar lá no final, eu volto nisso. Eles chegaram, aqui eles não tiveram uma briga, foi só uma ameaça assim. O Henry falou: ó, não te machuquei, então você não machuca a gente, tá? E aí passa a noite, eles trocam comigo e tal, e ele explica qual que é o plano. Depois no dia seguinte ele explica qual que é o plano dele. E o Joe fala: é suicídio. Mas você tá com um plano muito bem, por conta dos infectados no subsolo, né? É suicídio, mas você tá com um plano muito bem arquitetado. O que você precisa de mim? Ele fala: cara, não sei fazer nada. Nunca tirei em alguém, nunca fiz nada. O máximo que eu fiz foi apontar a arma pra você, e a arma nem bala tem. E aí ali eu fiquei: caralho, o Henry vai ser meio dependente do Joel também, porque tem uma parte no jogo, lá nos esgotos, e eles se separam. O Sam fica com a gente, que a gente tá vivendo o Joel, e a Ellie fica com o Sam. E o Sam com o Henry, e o Henry é bem independente, sabe? Eu fico: caralho. Ali eu dei uma titubeada, falei: pô, vamos mudar pra ruim. Mas não, isso foi bom e eu vou voltar nisso lá na frente. Aí então, eles estão passando ali pelo esgoto, eles chegam na parte lá que também tem no jogo isso, tá? Uma mini cidadezinha subterrânea e tal, só não seguiu as regras. Faltou quem infectado nesse pedaço, só que se justifica lá no final. Por que não colocar infectados ali? Colocaram uma parte muito longa de ação lá na frente, né? Ele tá vendo tudo, então ele sai, e aí o Henry começa a fazer barulho e tal, o Joe fala: não acabamos, passamos do lugar que está segurando. E aí, pum, aparece um sniper. O Joe é um cara vivido, né? E essa inocência do Henry entregou a posição deles. O que é bom, porque deu um perigo e não é um cara experiente dando perigo. Por isso que eu falei que essa mudança do Henry ser um cara mais pastelão faz sentido, sacou? Aí tem um momento pra mim que, assim, o mais importante, não é o ápice do episódio, né? Porque o episódio ainda tem mais coisa depois, né? Tem aquele final lá, né? Mas pra mim é uma das partes mais importantes da série inteira de The Last of Us. Que é o Joe falando que vai lá, ó, vou dar a volta ali no coisa e tal. Aí ele fala: não, você vai morrer, não sei o que, o cara vai te acertar. Ele fala: não, tá de noite, ele vai me errar e tal. E ele: não, não sei o que, ele para e fala: você confia em mim? E aqui, cara, por que eu falo que é um dos momentos mais importantes da série? Se não o mais importante que teve até agora. Porque o Joe até esse momento ele estava afastando a Ellie. Ele estava afastando a Ellie porque ela estava infectada. Aí percebeu que ela não
ficar doente. Começou a afastar ela por conta da filha dela. Aí ela tentava e tal, a parte lá da carga, falar, então sua família? Não, você é uma carga. E aí vai e tal, aí o rei fala, você fala com a Ellie, seu pai é muita coisa, e ele já rebate na hora, ela rebate com também, mas ele rebate na hora, ela não é minha filha. Ali, cara, ali ele desistiu, sabe? Ele deu o braço pra você e falou, tá. Já tinha acontecido, já tinha dado o braço, começado a dar o braço pra você. Lembra da piada dela e tal, já tinha começado a se conectar com ela ali, mas agora, ele falou, ele tirou isso da cabeça dele, ele entendeu que não é carga mais, não adianta. Agora ela é minha família. Eu tô numa situação de vida ou morte com ela, eu preciso proteger ela. Porque a minha missão, não. Eu quero. Eu quero fazer isso. Eu quero estar com ela. E ela vai. Aí vai lá, mata o velho. Então vai tirando o velho da pedra. Ele até dá uma titubeada e fala, pô, não faz isso. O velho apontar um velho, pô, não faz isso. Eu não quero matar um velho. Tanto, precisa morrer assim mesmo? E aí chega o pessoal da Kathleen, que já tinha avisado no rádio, que era provavelmente eles que estavam ali. Pra alguém sair da cidade. E a Kathleen não tá sabendo, é alguém que ela tá procurando. Não tinha nem entrado na cidade. E aí é que eu falo que as mudanças feitas nesse episódio são muito mais impactantes, fazendo estar melhor do que no jogo, diferente do Bill e do Frank. No Bill e no Frank nós não tivemos consequências das ações de Bill e Frank. Bill morreu, matou, da história, né? Da mudança na história. O Bill morreu, se matou junto com o Frank e tal, e não tem consequência disso. Isso não interfere em Joel e Ellie. Não interfere em nada. Nada. E como o Bill fala, mesmo ele e o Joel não eram amigos. Então não dá pra falar, pô, o Joel ficou sentido. Não ficou. Não era alguém que ele se importava. Foi só mais um. A Ellie, que se apega mais rápido às pessoas, como a gente vê nesse episódio, que ela já se apegou ao Sam logo de cara assim. Ela não conheceu, ela não teve aquelas briguinhas que ela teve com ele no jogo. Então, não fez diferença. Aqui fez. Por quê? Se o Bill, no jogo, o Sam, se o Bill é, no jogo, o Sam e o Henry, eles estão indo para os vagalumes. Vamos colocar que aqui seria a mesma coisa. Eles não são da cidade e eles estão indo para os vagalumes. Por quê? Me explica por que mandariam uma cidade inteira atrás dele. Ou atrás do Joel, que matou 2, 3 pessoas. Você corre risco de gastar uma cidade inteira, porque você já sabia que ele tinha tomado a posição do sniper. Não faria sentido algum com o contexto. Porque no jogo tem mais ação, então você não mata 3, 4 pessoas. Mata gente pra um caralho. Você matar 50 pessoas. Tá ligado? Aí eu já fico meio, pô, o cara matou umas 50 exagerei, né? Matou umas 20 pessoas nossas aqui. Tem 4 pessoas. Pô, vale a pena eu arriscar a continuidade da cidade pra isso? Pô, que isso, velho? Já não faz tanto sentido, sabe? Mas aqui faz. Porque aqui é uma vingança pessoal. Sabe? Aqui a Kathleen, ela virou a febre. Ela mandou o exército em cima de uma pessoa que quebrou uma regra dela. A regra dela era o irmão dela. Não importa qual a regra. É uma pessoa que é mandar um exército. Ela dá um tiro de bazuca no pernilongo. É o que a Fedra faz em todas as zonas de quarentena. A gente viu que a Fedra fazia isso ali, tanto que eles tomaram, a Fedra fazia em Boston. Sacou?
fazer ali e fazia em Boston, a Kathleen faz pra vingar o irmão dela. Mesmo que o irmão dela não quisesse, mesmo que o irmão dela quisesse a cidade prosperando, as pessoas prosperando, a igualdade, a liberdade, sabe? E aqui faz total sentido as mudanças. E aí chega no ápice de ação da série. E aqui a gente chega no ápice de ação da série. Mais um carro, vai tomar, né? Chega no ápice de ação da série, que não tinha tido até agora, que é uma horda de infectados. The Last of Us é sobre pessoas, é sobre conexões, é sobre família, mas era sobre sobreviver também. E a gente não estava tendo perigo até agora. Vocês perceberam quantas áreas o Joel e a Ellie andaram? Quantos quilômetros eles andaram? Eles encontraram um grupinho de infectados. 2 instaladores, um outro corredor aí, vai. Foi um corredor só, não? Foi um corredor. Porque a pedra explodiu, a maioria lá, né? Que tava no chão. Acabou. E a Ellie encontrou aquele sozinho que tava matagado também. Acabou. É isso que a gente teve de infectado na série até agora. Pô, os instaladores, tranquei o cu. É uma das cenas que mais me deu medo. Fiquei em silêncio assim, de não conseguir nem respirar direito vendo aquilo. Mas só foi isso, sabe? E The Last of Us é sobre os infectados também. Os infectados também têm história. Eles não são zumbis que estão por aí, igual tem muitos filmes de zumbi, igual ou série, né? Que eu ia falar, igual filme de zumbi, igual The Walking Dead, mas deve negar a série. Que eles estão ali só por estar ali e eles nem são uma ameaça, basicamente. A ameaça são os próprios humanos. Não. The Last of Us infectados também são as ameaças. Uma das grandes. E é por isso que eu reclamei no episódio passado, que eu falei que eu não dei 10 nele por causa disso. O episódio foi mais curto e não teve ação. Ele podia ter 5 minutos ali a mais de ação. Esse teve isso. Esse teve mais 10, 15 minutos de ação. Além da história, que foi maravilhosa. Assim, perfeito. Completamente... assim... foi o suco. O que faltou no episódio passado, esse compensou. Que é a parte que era para fechar o 10, para fechar a perfeição. Teve as conexões, teve as histórias, teve progressão, teve tudo. Faltou ação. Esse não. Esse teve tudo isso e teve ação. Uma ação bem feita, uma ação com contexto, não uma ação simplesmente jogada ali. Tava faltando um pouco de senso de perigo para mim, pro Joe e pra Ellie. Porque no jogo você fica com essa tensão o tempo todo. Você está agachado o tempo todo, você está se esgueirando o tempo todo, seja de gente, seja de infectado. É 100% do tempo a tensão. É raro os momentos de tranquilidade que você tem no jogo. E quando tem, sempre são impactados por alguma coisa. Nesse momento de tranquilidade, foi depois da desgraça total, todo mundo se sentar para comer, dormir e no dia seguinte seguir viagem. Você precisa de os momentos de tranquilidade, eles têm que ser uma recompensa. Eles não podem ser um escopo em The Last of Us. Todo momento tranquilo no jogo é um momento de recompensa. Você passou numa situação difícil, você passou por uma área muito povoada, você derrotou um número enorme de inimigos, você conquistou uma arma nova, porque aqui não tem isso, mas aqui é 100% tranquilo não tem isso, você não tem que conquistar nada. Mas no jogo você conquista uma arma nova, você conquista uma proteção, que é juntar os materiais da arma, então as armas melhoram lá no jogo. Então o momento de arrumar e melhorar a arma é um momento de paz, então ela é uma recompensa por você ter explorado e tal.
E aqui era quase 100% do tempo paz. E isso estava carecendo um pouco na noção de perigo da série que eu tinha. Por isso que episódio 1 eu dei 10. É perigo o tempo todo. Perigo, relaxamento, tensão, perigo, relaxamento, tensão, perigo, relaxamento. E o final, boom, plot twist. Ela infectada. Episódio 2. Tranquilidade. Porque você acabou de vir do plot twist. Tranquilidade. Tensão. Perigo. Perigo, 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 perigo. Tensão. Relaxamento. Plot twist. Perigo. O episódio 2 termina com perigo. Que é os infectados vindo e a Terra se matando. 10. Episódio 3 começa com relaxamento, paz. Apesar de triste, é paz. Não tem perigo ali. Passado Bill e Frank, que não mudou em nada. O 2 eu dei 10 também. Que não mudou em nada. Relaxamento, que não mudou em nada. Dei 9. Por quê? Porque não teve nada, basicamente. Nada. A história não foi para nenhum dos lados, nenhum dos picos que eu acho que The Last of Us tem que ter. Apesar do que eu falei no meu review, se você pegar lá, o roteiro do passado do Bill e Frank é perfeito. Episódio 4. Começa tranquilo, tensão, perigo, tranquilo. E aí segue uns 45 minutos. Se você teve 5 de perigo, foi muito. E só foi 45 minutos de episódio. Sacou? Foi o episódio mais curto. Porque quiseram. Eles podiam ter botado mais 5 minutinhos de ação. Pra fechar os 50 que teve. O 2 eu acho que teve 50 também. Ou esse teve 50. Não sei se foi esse ou se foi o 2. Um dos dois teve 50 minutos. E aí, pô. Faltou, pra ser perfeito. Esse eu volto a dar 10 de novo. 3 ou 4 eu dei 9. Que são episódios muito bons. Mas não são perfeitos. Esse eu acho perfeito. Ele tem tudo que The Last of Us tem que ter. E a história progrediu para um caralho. Para um caralho. Então, partindo disso, teve a ação lá, o Baiacu perfeito. Estava esquecendo até de falar do Baiacu de tão que eu gostei desse episódio. O Baiacu perfeito, cara. Eu não sei se é CGI, não sei se é maquiagem. Eu acho que é maquiagem, porque eu vi uma foto, mas pode ser montagem e tal. No set. Pode ser montagem que a própria HBO fez. Colocou, tipo, comparação, né? Eu só vi a imagem, não lembro como é que ela foi feita. Passou por um momento de tranquilidade ali, a parte final do episódio. Que a gente achou que ia ser de tranquilidade até o final do episódio, né? Tá ali comendo. E aí que eu falo que foi importante também, além de trazer o plot para a história, para ter o motivo para a Kathleen estar atrás do Henry e do Sam. O plot a mudança do Henry ser quase uma criança ali nos olhos do Joel, né? Uma pessoa que não é muito mais vivida, que já fez atrocidades, caralho. O Sam ser uma criança não tem ajuda na aproximação do Joel. Por quê? Ele já está levando a criança que ele precisa proteger. Por que não levar uma companhia para essa criança? Uma companhia para mim, que sei mais ou menos como é o passado. Que sabe como é o passado, né? E aí entra a diferença, que lá no jogo o Harry e o Sam estão indo para os vagalumes. Aqui não. Aqui o Joel fala, olha, eu tô indo para o Wyoming, eu vou a pé. Se você quiser ir, pode ir. Eu ia com você. Não vou te obrigar também não, se você quiser seguir seu rumo, pode seguir. Se você quiser, faz sua escolha. E ele fala que vai e tal. E aí eles vão dormir. E tem outra mudança, que quando eu vi a primeira vez eu não gostei, mas quando eu revi a segunda eu já pensei num negócio lá da frente. Então eu vou dar um pouquinho de spoiler. Lá da frente, tá? Se você não quer ver, termina aqui, episódio nota 10 de 10. Um beijo, falou. Prosseguindo. O Sam mostra pra Ellie que ele foi infectado. Não tem isso no jogo, né? A gente sabe.
E eu não gostei disso a princípio, porque eu falei, pô, vai tirar um peso do pessoal acordar amanhã e não saber o que está acontecendo e tal. Mas depois, revendo, que eu vejo o episódio 2 vezes antes de gravar, né? A primeira e depois eu vejo mais uma tentando analisar as coisas, comparando com o jogo. Eu já faço a primeira meio comparando, mas que é instintivo meu, por já saber da história, mas depois eu volto, vejo como é que foi no jogo pra eu não falar merda, e aí eu revejo o episódio. Como é que tá? Por que eu gostei? Porque a Ellie, ela tenta curar o Sam com seu sangue. Ela tenta achar um propósito pra ela ser imune. E isso fica muito claro no 2, né? Quando ela e o Joel tá lá no hotel lá, que eles estavam caçando e tal, que ela vê a pessoa morta, ela fala, cara, eu nunca vi ninguém imune como eu. Tinha que ter um propósito pra eu ser imune, sabe? E depois quando ela descobre, ela fica puta com o Joel. Essa cena, quando sai a segunda temporada, é mais um motivo pra Ellie ficar puta com o Joel quando ela descobrir a verdade, sabe? Ela fala, pô, já não salvei o Sam, olha quantas pessoas, que era um amigo meu, olha quantas pessoas eu poderia salvar após desse meu sangue, você não me deixou morrer, sacou? E também dá peso pra gente que estaria na pele do Joel, se fosse o jogo, né? Lá no final, quando o Joel toma a decisão de salvar a Ellie, saca? Eu ainda faria a mesma coisa. Não vou mentir que eu faria a mesma coisa com o Joel, independente do que aconteceu agora. Porque é um dos se eles não mudarem mais nada, né? É um dos fatores que mais falaria, puta, tava pra salvar, sabe? Mas, pô, é a minha família ali, sabe? É a única pessoa que eu tenho. O Joel já perdeu tudo uma vez. Vai perder tudo de novo. Perder é uma desgraça. Relato pessoal assim, coisa curta. Eu tenho a depressão faz... Putz, eu vou fazer 24, então tem tipo 10 anos, 11 anos mais ou menos que eu tenho a depressão. Só que eu sempre, até o ano passado, eu sempre consegui levar tranquilo isso. Até ano passado não, até 2021. Eu sempre consegui levar tranquilo isso. Tranquilo. Por quê? Porque eu nunca tinha experimentado o que era bom. Então, tá na merda era só mais um dia. Era assim, tranquilaço, sabe? Era tranquilo de verdade. Eu não tinha crises. Nunca tinha, até 2022, eu nunca tinha tido crises depressivas, né? Tinha crise de ansiedade, mas assim, coisa muito leve e tal. Conseguia me controlar bem, conseguia mudar a cabeça para outras coisas. E, pô, em 2021, comecei a namorar, foi minha primeira namorada. E aí, inclusive foi a primeira pessoa que eu me abri de verdade sobre tudo, né? Tudo mesmo. Tudo. Foi a primeira pessoa. E uma das poucas que eu fiz isso até hoje. Nem com os meus amigos mais próximos eu contei tudo. Talvez ela seja a única que eu contei tudo. E minha médica, comecei a me tratar ano passado. E a gente terminou ano passado, né? E aí eu fiquei muito mal, comecei a ter crise, não sei o que. Eu não tava entendendo por que eu tava tendo crise. Só que com o tempo eu fui percebendo que o problema era... Antes, eu tava tranquilo porque eu não sabia o que era bom. E quando você vai pra merda, você sabe o que é bom, o que foi bom já. Então você não quer viver aquilo de novo. E aí pensa no Joel, que tinha a família dele. Tava tudo tranquilo. Tinha que trabalhar igual um condenado pra cuidar da Sarah, porque a mãe foi embora, mas tinha ela e tinha o Tommy. E aí ele perdeu tudo. Perdeu a Sarah, que era o mundo dele. Anos depois ele perdeu o Tommy, porque eles brigaram. Aí ele encontra alguém assim, pá, mais ou menos, com a mesma cabeça que ele, que era a Tese, e perde. E chega no final, atravessa meio país com a criança, que virou filha dele. E ele vai perder de novo.
Ele vai voltar pra merda de novo? Não vai, cara. Não vai. É impossível. Humanamente impossível. Então, assim, por isso que The Last of Us me pega muito. Eu fui entender de verdade a decisão do Joel ano passado. Eu não tinha entendido até hoje. Eu concordava com ele. Eu falo, talvez eu faria a mesma coisa no lugar dele. Mas ano passado que eu passei a entender o Joel. Um personagem muito complexo. E quem não passou por algo parecido não sabe, não entende 100% como é que funciona e o porquê disso tudo. Mas é isso. Muito obrigado. Desculpa esse monólogo no final, né? Não sou muito de fazer isso aqui, vocês sabem disso. Eu não gosto de trazer meus problemas pra cá, porque eu quero fazer entretenimento pra vocês, assim como essas coisas são entretenimento e me ajudam, né? Mas, no mais é isso. Muito obrigado. Um beijo, curte, se você ficou aqui até aqui, né? Que eu mandei sair, que eu não queria spoiler. Curte, comenta, compartilha. Tamo junto. Um abraço. Até semana que vem. Pra quem só tem The Last of Us.